2000 anos atrás, em uma noite como essa, Jesus estava profundamente angustiado. Na véspera da sua morte, sabendo tudo que ele iria sofrer, Jesus chorava. Mas no meio daquela dor intensa e profunda, diz a Bíblia, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. No meio daquela dor, daquela agonia, daquela angústia, ele foi fortalecido porque um anjo estava ali lhe confortando e lhe ajudando. E eu não poderia começar o culto desta noite, véspera de Sexta-feira Santa. Eu não poderia começar esse culto de uma forma diferente dessa que vamos começar. Eu quero orar por você que está profundamente angustiado. Você foi tomado por uma tristeza, uma agonia, ou porque alguma coisa aconteceu, você descobriu uma enfermidade, você foi traído, você tem sido rejeitado pelas pessoas, a sua família está separada, está dividida, tem alguém da sua casa que está envolvido com os vícios, ou porque existe uma razão, ou talvez não há uma razão, você simplesmente está angustiado hoje. Uma tristeza profunda domina o teu ser. Eu quero orar a Deus para que Ele traga paz ao seu coração. Eu quero pedir que um anjo de Deus, ou por que não a própria presença do Espírito Santo, visite você para trazer paz ao seu coração, porque Jesus estava angustiado em uma noite de quinta-feira como essa. Ele estava angustiado, mas depois dele receber essa visita celestial, ele já se levantou dali um outro homem, fortalecido, tanto que quando os soldados foram no Getsemane para prender, perguntaram, quem é Jesus? Sou eu. Ele não tinha mais medo de enfrentar o que teria que ser enfrentado, porque ele recebeu forças. E eu quero orar, eu sei que hoje é culto de ensino bíblico, fique até o final, não assista 5, 10, 15, 20 minutos, fique até o final. Os nossos cultos que nós transmitimos aqui no canal, eles duram em média 1 hora, mais ou menos. Então fique até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma palavra com você que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mas agora eu quero orar por você que está angustiado, por você que está triste, você que está desanimado. E você não precisa ter vergonha, inclusive, de colocar aqui nos comentários. Se você está assim, angustiado, pode colocar aqui nos comentários, eu estou muito preocupada, eu estou agoniada, eu perdi minha paz depois que algo aconteceu, porque os comentários aqui dos nossos vídeos, eles funcionam como um caderno de oração. Quando você coloca aqui os seus pedidos, eu me comprometo em orar, e existe um grupo de pessoas também que participa dos nossos cultos aqui em nosso canal, que oram também pelos pedidos que são deixados. Então, coloque os seus pedidos aqui, pode colocar. Coloque pedidos, se você está angustiado, se você conhece alguém que está angustiado, alguém falou com você hoje sobre isso, olha, eu estou muito triste, muito angustiado, já manda o culto para ela, já compartilha, além de deixar o nome dela aqui para oração, vamos compartilhar o culto desta noite. Gente, é véspera de Sexta-feira Santa. É um tempo de reflexão, de comunhão. Vamos compartilhar o culto dessa noite. Aqui abaixo tem uma setinha, assim. Você clica ali, vai subir uma aba e aí vai provavelmente aparecer o símbolo do WhatsApp. Manda para o WhatsApp de alguém. Compartilhe no WhatsApp, num grupo de família, ou mande para alguém, ou coloque nos seus status, nos seus stories, para que uma pessoa vendo, ela vai ver o que é isso aqui, ela vai clicar e ela vai poder participar do nosso culto desta noite. Eu tenho certeza que a palavra que nós vamos compartilhar vai ajudar todos. Então, vamos compartilhar, gente. Vamos deixar o like também, porque isso também ajuda. Quando você deixa o curtida, o joinha, vamos fazer isso. E agora eu quero orar por você que está profundamente angustiado. Você que está com uma agonia no coração, não sabe nem o porquê. Que o Espírito Santo traga paz a você nessa noite. Se você puder, fique de pé, fique até o final. Lembre-se que não é um vídeo que você assiste aqui pela internet, é um culto que você está participando. Dedique-se nessa próxima hora a estar de corpo, alma e espírito participando desse momento de adoração, de aprendizado e de intercessão. Eu quero orar por você agora. Se você puder, feche os olhos nesse momento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus,
É impossível não lembrar do que acontecia há milhares de anos atrás em uma noite como essa. Nós não estávamos lá, mas é engraçado, porque é como se estivéssemos. Nós conseguimos lembrar desse dia, pelo menos eu consigo me transportar a essa data, embora eu não estava lá, mas é como se eu estivesse, porque eu consigo imaginar esse dia de forma muito clara. O Senhor sendo traído por Judas, alguém que estava ao seu lado, Senhor, alguém que comia a sua mesa, no seu prato, lhe traiu com um beijo. Eu consigo imaginar isso. O Senhor orando no jardim, angustiado. Imagina o meu Senhor Jesus, que sempre ajudou todo mundo, que sempre apoiou todo mundo, que sempre defendeu os mais vulneráveis, mas agora quem estava vulnerável era ele, que estava chorando, angustiado, sabendo tudo o que iria acontecer. E eu não pude fazer nada para impedir. E eu não pude fazer nada. Ó Senhor, tem piedade de nós. E assim como o Senhor sabe o que é estar angustiado, ajuda aqueles que nesta noite estão assim. Pessoas que estão angustiadas porque descobriram um câncer, porque o filho está envolvido com drogas. Pessoas que estão angustiadas porque estão enfrentando uma separação, uma calúnia, uma difamação, alguma coisa que tenha acontecido e tirado a paz dela. Senhor, tem piedade de nós. Nós oramos por todos que estão participando deste culto pela primeira vez. Alguém compartilhou com ela e ela está aqui ouvindo essa oração, recebendo essa oração e essa mensagem. Jesus fortaleça todos e vai tirando essa tristeza. Peça isso a Deus agora, gente. Peça a Deus, diga: Senhor, tira essa tristeza do meu coração, tira essa agonia, tira essa angústia do meu coração. Eu não quero conviver com isso, eu quero que a tua paz invada o meu ser agora, que nós sejamos revestidos de paz, que assim como o Senhor Jesus teve a visita deste anjo que o fortalecia, o que diz a Bíblia, que o Senhor também possa enviar o Espírito Santo para nos confortar e nos fortalecer. Quantos que estão doentes, mas não é só uma doença no corpo, é pior, é uma doença na alma, porque para uma doença no corpo a gente compra uma pomada, a gente passa um remédio, a gente compra um comprimido, um antibiótico, e aquilo vai ajudar, com certeza, vai, quem sabe até curar. Mas e quando a doença é na alma? Senhor, quando a doença é no interior, a gente não tem muito o que fazer, mas nós confiamos que o Senhor está cuidando de tudo. Nós confiamos que o teu Espírito está agora trazendo paz às nossas almas e removendo este fardo pesado, essa tristeza intensa. Senhor, tem piedade daqueles que estão se sentindo culpados, das pessoas que caíram em tentação e agora estão se sentindo as piores pessoas do mundo. Deus, tem piedade dessas pessoas agora e tira este fardo pesado, traga paz, traga alívio, traga conforto e consolo. Senhor, quantos pedidos que estão chegando aqui. Olha quantos pedidos estão chegando aqui de pessoas que estão desanimadas, perderam o prazer da vida, não tem um motivo de continuar. Ela tinha antes uma razão de continuar, mas ela não tem mais razão para continuar, porque a vida dela girava em torno do marido, mas agora o marido foi embora. A vida dela girava em torno do trabalho, mas agora ela não trabalha lá mais, ela se aposentou. A vida dela girava em torno da mãe, do pai, só que ele faleceu. E aí essa pessoa se viu numa situação assim, onde ela não tem razão para viver, ela não tem motivos para existir. Senhor Jesus, tira estes pensamentos que estão esmagando essa alma e traga paz, a mais perfeita e absoluta paz aos corações de todos, em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Entregamos o culto desta noite em tuas mãos e que nós possamos refletir nesta data,
neste dia, nesta véspera de Sexta-feira Santa. Entregamos tudo em tuas mãos em nome de Jesus. E todos os que creem digam amém, amém e amém. Que assim seja. Como é que você está agora? Assim, de verdade, respira fundo. Como é que você está agora? Aquela angústia, aquela tristeza, você pode testemunhar que saiu? Quem pode testemunhar isso? Coloque nos comentários aqui agora. Quem não pode não vai fazer, porque aqui a gente trabalha só com a verdade. Você que está em paz, olha, ô Guilherme, parece que, não sei, parece que saiu um fardo de mim. Coloque aqui nos comentários, eu queria saber. Eu quero saber, você que está em paz agora. Gente, a presença de Deus é real, é verdadeira. Não é uma fantasia, não é uma criação da nossa mente, uma utopia. A presença de Deus não é um delírio, é real e ela cura, ela apazigua o nosso coração. Então, você que está... Eu estou vendo aí os comentários chegando. Olha só, gente, olha que maravilha, olha quanta gente que está em paz agora. Você está perdoado, você está lavado pelo sangue de Jesus. Acredite nisso em nome de Jesus. Enquanto você vai colocando os seus testemunhos aqui, enquanto você vai fazendo isso, enquanto você vai colocando pedidos, coloque pedidos de oração aqui. Eu vou colocar esse clipe que a semana inteira eu tenho colocado nas orações, nos devocionais também. Eu vou colocar essa música que é muito bonita e domingo a gente vai cantar essa música. Domingo a gente vai cantar essa música. Não se esqueça, gente, que você pode participar do culto no domingo presencial aqui na cidade de Guarulhos, Avenida Salgado Filho, número 517. Se você consegue participar, aliás, nós vamos ter culto presencial amanhã também, Sexta-feira Santa, viu? Amanhã, se você quiser participar, essa semana nós vamos ter 2 cultos presenciais aqui na cidade de Guarulhos. Se você consegue chegar aqui, venha, porque vai valer a pena. Avenida Salgado Filho, número 517. Tem estacionamento gratuito e tem escolinha para as crianças, tá? 9 horas da manhã, nesta sexta-feira, nós teremos culto especial de Sexta-feira Santa e também neste domingo, às 9 da manhã. Ah, eu não consigo chegar aí, pastor Guilherme, eu moro aqui no Rio de Janeiro, sou eu, dona Sueli, eu moro no Rio de Janeiro, como é que eu vou chegar aí? Então calma, você que é de longe, calma. Aí no seu caso os horários mudam, tá? Presencial é 9 da manhã, tanto nesta Sexta Santa como neste domingo de Páscoa. E online vai ser 6 da tarde, tanto nesta Sexta Santa como neste domingo de Páscoa da Ressurreição, tá? Então, quem é presencial eu te vejo aqui e quem é online eu te vejo aqui no canal. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva, é só você clicar aqui na palavra inscrever-se e você vai poder participar dos cultos, dos devocionais, das orações que nós transmitimos todos os dias aqui em nosso canal. Enquanto você vai compartilhando, vamos compartilhar o culto desta noite, gente. Vamos deixar o like se você não deixou. Enquanto você vai compartilhando, enquanto você vai colocando aqui os seus pedidos de oração e os seus testemunhos, você que está em paz, olha quanta gente, que maravilha. Como é bom isso. Enquanto você vai compartilhando, eu vou colocar esse clipe que fala profundamente ao nosso coração e já vamos meditar na palavra. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 69. Abra sua Bíblia e fique até o final. Você não está assistindo um vídeo na internet. Você está participando do nosso culto de ensino bíblico. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito,
que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E quem esteja viva esse amor, creio em Ti, creio em Ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Vamos ouvir a palavra desta noite, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus o Galileu." Mas ele o negou. Grife essa palavra, guarde isso. A primeira reação de Pedro foi que ele negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez. Grife essas palavras agora. A primeira vez, Pedro negou. Agora, Pedro vai jurar e vai negar outra vez. Não conhece esse homem? Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia." Aí, ele começou a se amaldiçoar. Grife essa. E a jurar. Essa também. Dizendo: "Não conheço este homem." E essa parte também. E imediatamente um galo cantou. Vamos lá. Quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia correndo, sem prestar atenção nos detalhes, porque senão a gente perde muita coisa boa. Muita mensagem de Deus que está ali e que passa aos nossos olhos desapercebido se a gente não presta atenção na hora de ler a Bíblia.
Todo mundo sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes. Até aí não tem nenhuma novidade. Mas o que talvez você nunca tenha prestado atenção é que houve uma evolução. Houve um aumento, digamos assim. Ele foi se envolvendo cada vez mais com aquela negação. Primeiro, ele negou. Você andava com ele. Não, não ando. Então ele negou. Depois, ele negou e ele jurou. Percebe que houve uma piora aqui? Que ele mergulhou em águas mais profundas do pecado aqui? E depois, na terceira ocasião, Pedro ele vai negar, ele vai jurar, e para mostrar para todo mundo que ele não tinha nada a ver com Jesus, ele começa a amaldiçoar, ele começa a praguejar, ele começa a falar um monte de bobagem, porque veja que perceberam que ele andava com Jesus porque ele falava, né, como Jesus. Não, o teu modo de falar te denuncia. Então, para que ele mantivesse uma distância, tipo assim, eu não tenho nada a ver com Jesus, não. Ele começa a praguejar, que era uma coisa que Jesus não fazia, né? Ele começa a praguejar, blasfemar, a falar um monte de besteira, para que as pessoas pudessem olhar para ele e falar assim, não, acho que a gente está confundindo mesmo, porque jamais que um seguidor daquele homem iria falar essas coisas. Então, acho que realmente a gente está confundindo. Então, ele fez isso. Mas você percebe que Pedro negou, só negou. Depois ele negou e jurou. E depois ele negou, jurou e praguejou, blasfemou, amaldiçoou. Houve uma escalada nesse processo de queda. Ele foi mergulhando cada vez mais nisso. E aqui vem um ponto de atenção para todos nós, gente. O pecado, ele sempre se apresenta para nós de forma sutil. Eu não sei se você conhece alguém que já teve problemas seríssimos com as drogas. Um problema sério, não é alguém que bebe, fuma, alguém que tem problema com droga. Não sei se você conhece alguém, se você já teve oportunidade de conversar. Eu já tive pessoas assim, que eu tive a oportunidade de conversar. Já fui em clínica de reabilitação. Esse ano mesmo, acho que foi em janeiro. Em janeiro eu estive em uma clínica de reabilitação. Tem pessoas de uma clínica de reabilitação lá de Limeira. Você sabia disso, gente? Você sabia que os nossos cultos online, eles estão chegando cada vez mais longe? Tem uma clínica de reabilitação lá na cidade de Limeira, interior aqui de São Paulo, que eles colocam os nossos cultos de quinta-feira e de domingo numa televisão, e os pacientes, as pessoas que estão ali tratando em busca dessa cura, né, elas estão ali para abandonar de vez, né, pegar nojo de vez dos vícios, e elas estão nessa luta que não é uma luta fácil. Eles assistem os nossos cultos lá, eles participam dos nossos cultos, né? Então, inclusive, um abraço aí para quem está nos assistindo, Deus abençoe vocês. E se estiver chegando em mais lugares, né, em outras clínicas, mande uma mensagem para mim para eu saber, porque eu fico feliz com isso. Quando eu sei que os nossos cultos, que grupos de pessoas, não é só alguém individualmente que está assistindo, não. Grupos de pessoas param para assistir os nossos cultos. Então eu sei, por exemplo, dessa clínica de reabilitação lá de Limeira, mas se estiver chegando em outras clínicas também, nos avise, manda uma mensagem para mim no meu número. O meu número é esse aqui, final 0420. Manda uma mensagem, uma foto, como eles me mandaram, que eu vou ficar muito feliz em saber. Recentemente eu soube também, até comentei aqui, que um pastor lá da África, agora eu esqueci o nome dele, mas um pastor lá da África de Moçambique, né, do continente africano, lá de Moçambique. É Moçambique ou é Angola? Não, é Moçambique. Oh, meu Deus, gente, a minha memória ela anda meia, né? Você já deve ter percebido, né? Que tudo que eu falo, então na terça-feira, ou foi terça ou foi quarta? Não sei. Então, porque no mês de agosto, ou foi agosto ou foi setembro? Não sei. Então, porque eu estava conversando com uma senhora, era uma senhora ou era um homem? Não lembro. Né? Mas aí me dá uma colher de chá, gente, é muita coisa. Ontem, sabe que hora que eu cheguei em casa ontem? Ontem eu cheguei em casa mais de meia-noite, que eu fui lá no hospital visitar o seu Luiz, pai da dona Gláucia, que está nos assistindo agora, no hospital lá no Morumbi. Então eu fiz o culto na igreja, depois fui lá no hospital visitar, e 6 da manhã hoje eu já estava aqui no devocional, e depois fui para a igreja cedo, e vamos para lá e vamos para cá, e compramos as coisas dos orfanatos, porque agora à noite, após esse culto aqui, nós vamos no orfanato entregar lá chocolate, guarda-chuva para as crianças. É agora, depois do culto.
Então, assim, a nossa vida tá intensa, tá frenética, né? Então me perdoe quando eu tenho esses lapsos aí, né? Mas é um pastor lá do continente africano que ele coloca, e eles têm 2 igrejas, e acho que 14 pastores, me parece, eles colocam os pastores assistem os nossos cultos para poder se alimentar espiritualmente, porque pastor também é alma. Você que tem parente que é pastor, que é diácono, que é presbítero, que é obreiro, que é missionário, pastor também é alma, também tem que se alimentar, também tem que ser cuidado. A gente tem vários pastores que assistem aqui os nossos devocionais, né? Tem o pastor Luiz, do ABC, que eu sei, tem o pastor Ribeiro também, que assiste sempre, tem outros aí, daqui a pouco tem os comentários deles aí. E aí eu sei que lá na África também tem esses pastores que assistem os nossos cultos, né? Então eu fico feliz quando eu sei que a palavra está chegando lá e em tantos outros lugares, né? Como chega nessa clínica de reabilitação. E eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que está tentando vencer um vício, né? Conversa com essa pessoa e você vai descobrir que nenhuma delas entrou no vício assim, do dia para a noite, sabe? Um dia ela estava tranquila, serena, em paz e no outro dia ela já estava viciada. Não, é sutil, é pouco a pouco, é passo a passo. Experimentou um negocinho aqui, experimentou outro negocinho ali e outro aqui e foi indo. Daqui a pouco a pessoa chega numa condição em que ela não consegue mais dizer não para o vício. Não consegue mais. Aí tem que internar, tem que fazer tratamento e tal. E muitas vezes, mesmo fazendo tudo isso, a pessoa não perde o desejo. Então é uma coisa bem complicada, gente. Mas veja que o vício, ele chega sutil para nós. Um adultério, um homem ou uma mulher casados que cometem adultério é a mesma coisa, não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. É uma coisa que chega pequenininha, é uma troca de mensagens, é uma troca de olhares, é uma coisa pequena. E aquilo vai sendo alimentado, daqui a pouco um homem casado, uma mulher casada está apaixonado por outra pessoa. A queda de Pedro nos mostra exatamente isso, que ninguém cai assim, num estalar de dedos. Primeiro ele negou, não conhece esse homem. Depois ele negou e jurou. Não, eu não conheço, eu juro que eu não conheço. Depois ele negou, jurou e amaldiçoou. Eu juro que eu não conheço e tal. E falou um monte de bobagem. Foi um processo, aquilo foi aumentando. E o que a gente aprende com isso? Nesta noite, véspera de Sexta-feira Santa, o que a gente aprende? Que o pecado, quando se apresenta a nós, ele tem que ser cortado imediatamente. Existem pensamentos, existem sentimentos, existem propostas que você tem que cortar aquilo na hora. Porque se você flerta com aquilo, se você permite aquilo ali aumentando, vai ganhando espaço, daqui a pouco a coisa chega num ponto que você não consegue mais dominar aquilo. Você não tem mais controle sobre aquele vício, você não tem mais controle sobre aquele impulso, aquele desejo sexual ou qualquer outra coisa. Chega uma hora que você está em um nível de descontrole absurdo. Então o que é o ideal? O ideal é o seguinte: quando você percebe que o pecado, uma proposta errada, um caminho que não agrada a Deus, se apresenta a você, o ideal é você, cortar aquilo ali logo. Percebeu que aquilo não tem nada a ver com Deus? Corta isso, repreenda isso, elimina isso da sua vida. Porque se você for alimentando isso, se você permite que isso ganhe espaço, isso vai ganhar espaço. E vai chegar uma hora em que você não vai conseguir controlar. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, da história de José, né? José do Egito. A mulher do chefe dele, né? A mulher de Potifar, um dia tirou a roupa assim e se insinuou para ele. E o que José fez? Foi embora, correndo. Por
Por quê? Porque José sabia que ele era carne. Eu sou de carne, você também é de carne, ó, pele e osso aqui. E quem é de pele e osso, carne e osso, você tem desejos, você tem impulsos, você tem sentimentos e pensamentos que não agradam a Deus. Todos nós temos, todos nós. E veja só, não se sinta excluído do reino de Deus por causa disso, porque isso faz parte do ser humano. Sentimentos, pensamentos e desejos que não tem nada a ver com Deus, isso é uma batalha que a gente enfrenta diária. E isso não torna você uma pessoa que, Deus não te ama mais. Não, você é um ser humano. O pecado não está em pensar ou sentir. O pecado está em fazer. É quando você faz. Você acha mesmo que José, um garoto novinho, um garotinho, me parece que ele tinha, acredita-se, né? A Bíblia não dá essa informação, mas acredita-se que ele tinha ali 17 anos, 19 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu. Então ele era um garoto na flor da idade. Lembra quando você tinha 17 anos, 19 anos, que você, né? Você sabe, né? Você entende o que eu estou falando. José, um garoto, um adolescente, um jovem, né? Um jovem, não era adolescente, mas era um jovem, na flor da idade. Você acha que quando ele viu aquela mulher se insinuando para ele, você acha que ele não desejou? É óbvio que sim. Mas o que ele fez? Ele correu, ele não ficou ali, ó, olhando para ela, não, moça, não, olha, te queimo com os olhos, viu? Te queimo com os olhos. Ele não fez isso, ele foi embora. Porque ele sabia que se ele desse abertura para aquilo, ele ia cair em tentação. Então ele foi embora, tchau, fui. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Quando propostas indecentes são apresentadas a nós, se a gente não quer cair, corte, elimine. Porque se você ficar alimentando, pode ser que chegue uma hora em que a coisa fica num nível em que você não consegue controlar mais. E aí vai ficar difícil. Pedro negou e jurou, Pedro negou, jurou e amaldiçoou e praguejou. E o galo cantou. Eu quero orar para que Deus venha nos dar essa maturidade espiritual. Percebeu alguma coisa esquisita? Não, isso aqui não é para mim. Ouviu, viu, experimentou alguma coisa que... Não tá certo isso aqui, gente. Isso aqui não tá legal, isso aqui não tá certo isso aqui. Então, ó, corta isso, antes que seja tarde. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Se você quiser, você pode ficar de pé. E eu acho, gente, que o culto dessa noite precisa ser compartilhado. Mais pessoas precisam saber disso, precisam ouvir essa palavra, para que haja salvação. E pessoas que talvez estavam na beira de cair, na pontinha, o Senhor Jesus possa resgatá-las e isso não aconteça. E se você já caiu? E agora? Eu já caí, e agora? Então aí você tem que lembrar que houve misericórdia para Pedro. E também há misericórdia para você. Há a graça de Deus para você. Mas que você possa ter aprendido que com o pecado a gente não brinca. Com o pecado a gente foge. A gente corta enquanto há tempo. Vamos compartilhar com alguém? Toda vez que você deixa o like, a curtida, eu sempre falo aqui, eu não sou blogueiro não, gente, mas é que quando você deixa o like, o YouTube ajuda a espalhar. Deixa o seu like agora e você vai ver, na hora que você deixar a curtida, você vai ver que mais pessoas vão começar a participar aqui do culto. E compartilhe com alguém que você ama muito o culto desta noite. Se você quiser, fique de pé. Coloque as mãos no seu coração ou levante as mãos, como você quiser. Pode ser deitado, sentado também, não tem problema. Feche bem os seus olhos nesse momento. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta, que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor,
é cheia de majestade, ela conta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Meu Deus, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o teu alerta em relação à importância de vivermos uma vida longe do pecado, mas não é só do pecado em si, da queda, mas tudo aquilo que aparenta ser errado, que pode ser um caminho tortuoso. Senhor, nós não queremos cair, nós não queremos te desagradar, porque foi tão difícil conquistar a salvação. Primeiro que o Senhor é quem conquistou por nós. O Senhor morreu em nosso lugar, o teu sangue foi derramado, tudo aquilo que o Senhor passou e viveu para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Então, já teve tudo isso. E depois disso, teve a nossa entrega também. Nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos por todo esse processo de conversão, de limpeza, de purificação, e a gente vai jogar isso fora. Não, Senhor, eu não quero jogar isso fora. Então nos ajude a manter-nos longe do pecado, nos ajude a mantermos a nossa fé fiel e comprometida ao Senhor. Deus, venha sobre nós agora, encha-nos da tua presença. Fale com Deus, gente, agora. Fale com Deus, fale com o Senhor Jesus. Essa cruz aqui, eu vou até sair aqui do cenário, essa cruz que você está vendo, essa cruz vazia, ela nos faz lembrar que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo ressuscitou. Então, fale, imagine Jesus à sua frente e fale com Ele, diga: Senhor, me perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades, pelas vezes em que eu flertei com o pecado, eu não vigiei. Senhor, venha nos lavar e nos perdoar agora. Nós queremos sentir o teu perdão, queremos sentir o teu toque. Levanta aqueles que caíram, aqueles que tropeçaram, levanta esses agora, Senhor. Que o teu perdão seja real e verdadeiro, que o teu perdão seja real e que essa pessoa sinta isso agora, Deus. Ó Senhor Jesus, venha nos lavar, não diga nada nesse momento. Venha nos lavar, Senhor. Lava nosso coração. Perdoa as nossas falhas, são tantas falhas e iniquidades, mas que nós sejamos perdoados por Ti. E que essa palavra que ouvimos sirva de alerta para nós. Que nós possamos vigiar muito mais a partir de agora. Que o nosso cuidado seja redobrado. E ao menor sinal de um caminho torto, de uma proposta indecente, que o Senhor nos faça lembrar dessa palavra, que todo pecado começa pequenininho, até que chega uma hora em que se perde o controle. Venha sobre nós agora, Deus. Não diga nada neste momento. Deus, toca na sua alma. Receba o perdão de Deus. A força do Senhor está sobre a sua vida a partir de agora. Ele levanta você que caiu.
Ele traz paz, Ele traz alívio, Ele traz direção. Aleluia. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Diga aleluia, Senhor. Te amamos, te veneramos e rendemos nossa vida a Ti. Toda honra e toda glória seja dada exclusivamente ao Senhor. Te agradecemos, Deus, por aquilo que Tu fizeste por nós, que começou o sofrimento, o Calvário, começou na quinta noite, ali na traição, na prisão, na agonia, e depois um dia inteiro de dor e sofrimento em nosso lugar. Ó Senhor, nós somos gratos por isso. E o mínimo que nós podemos fazer é não desperdiçar esse amor, essa chance que o Senhor nos ofereceu gratuitamente, porque nós não pagamos por isso, não tem nem dinheiro que pague. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entrega a sua vida a Jesus. Diga: Jesus, o meu futuro, meus pensamentos, meu coração, tudo eu rendo a Ti neste momento. Tudo, todas os meus sonhos, os meus planos, eu coloco em Tuas mãos. Eu confio em Ti e que eu possa aproveitar com muito mais sabedoria a chance de salvação que o Senhor nos deu hoje aqui. Nos dê essa sensibilidade espiritual para perceber quando um caminho não vai nos conduzir para algo que Te agrade, que nós possamos perceber isso. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respire fundo e diga comigo: Senhor Jesus, nunca me deixe eu Te deixar, nunca me deixe eu Te abandonar. E se você crê, diga amém, amém e amém. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Eu vou dar a bênção final, gente. Não saia do culto antes da bênção final. Lembre-se que não é um vídeo na internet que você está vendo. Nós temos 3 cultos aqui em nosso canal por semana. Terça-feira à noite com o pastor Felipe, quinta à noite, que é o culto que eu realizo de ensino bíblico, e domingo à noite, que é o culto de celebração. Não se esqueça que neste domingo é domingo de ressurreição, domingo da Páscoa, um culto especial nós vamos ministrar aqui em nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E amanhã também teremos algo especial aqui às 18 horas, tá? Agora, se você consegue chegar aqui na igreja, eu estou aqui no estúdio da igreja. Se você consegue chegar aqui, venha participar amanhã aqui, pela manhã, no culto presencial, nessa sexta-feira santa ou no domingo da Páscoa, tá? E os demais participem aqui online, porque como eu sempre digo, a mesma palavra, a mesma oração, até a mesma música que eu canto aqui na igreja, nos cultos presenciais, eu canto também aqui nos cultos online, que para mim é a mesma coisa, gente. Quando você até você que frequenta aqui, porque eu sei que tem muita gente que frequenta aqui, quando você não puder participar do culto presencial, participe online. Você vai ver que a dedicação, o temor e o respeito que nós fazemos não muda em nada. E esse culto online alcança milhares de pessoas, alcança mais gente, inclusive, do que os cultos presenciais. Mas participe. É tempo de comunhão com Deus, gente. É tempo de você renovar a sua aliança com Deus sempre, tá? Antes de fazer a oração final, amanhã tem devocional, amanhã tem oração do meio-dia, normal, mas é feriado, normal, tá? E vai ter essa transmissão especial às 6 da tarde. E antes de encerrar, eu quero fazer uma oração, sabe por quem? Pelos dizimistas do amor que transforma. A gente não fala de religião aqui, gente. A gente não está aqui para dizer que a nossa igreja é melhor do que a sua, do que a outra, do que a ABC. Não, gente. A gente não está aqui competindo com ninguém, pelo amor de Deus. A nossa intenção é praticar o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que a verdadeira religião é essa. É amparar o órfão e a viúva em sua necessidade e não se corromper com esse mundo. Hoje eu recebi de uma pessoa, deixa eu até mostrar para você. Ah, não vou conseguir mostrar. Poxa vida.
Eu vou mostrar no culto de domingo. Eu vou mostrar, tá? Mas eu recebi de uma pessoa hoje. Ela viu que a filha dela estava fazendo um trabalho da faculdade e nesse trabalho ela fala sobre a obra missionária do amor que transforma. Aí ela colocou as imagens do poço, colocou as imagens dos orfanatos. Que coisa maravilhosa, né, gente? Eu creio nisso. Eu creio que a verdadeira religião é essa, é ajudar quem mais precisa. Então é com recursos de dízimos que nós fazemos um monte de coisa, mas um monte de coisa. Com os recursos dos dízimos, nós conseguimos pagar os profissionais que trabalham. Nós temos profissionais que trabalham para colocar, produzir todo o conteúdo que a gente exibe aqui nos cultos e nos devocionais. E é com recursos dos dízimos que a gente faz isso. Então a gente paga esses profissionais para manter os nossos cultos, os nossos devocionais, as nossas orações online aqui. A gente paga o aluguel dessa casa onde eu estou agora, essa casa de oração, que é um lugar enorme, que tem muitas salas, parece que é 16 salas, se eu não me engano, nem sei. E por que a gente precisava de um espaço aqui, grande desse jeito, um espaço assim? Para poder ter os cursos. Gente, nós já começamos o curso de inglês, já começou o curso de jiu-jitsu também, inclusive tinham crianças dos orfanatos aqui, e já começaram o curso de elétrica aqui, tudo gratuito. Agora, em breve, vai começar barbearia, confeitaria e manicure. Tudo para que as pessoas tenham oportunidade de estudar, de abranger mais aí o seu conhecimento, aumentar o seu conhecimento. E dentre as pessoas que fazem os cursos aqui, nós temos jovens e adolescentes e crianças de orfanatos. Gente, isso é maravilhoso, gente. O seu dízimo patrocina tudo isso. Você nunca vai me ver demorando falar sobre dízimo aqui. E nunca vai me ver prometendo nada, tá? O que eu posso prometer é o que eu posso cumprir. Sabe o que é? Eu vou orar por você. Isso eu posso prometer porque eu posso cumprir. Então, se você quiser se tornar dizimista dessa obra missionária, vai aparecer as contas aí para você. Como eu disse, eu vou acabar o culto agora já, porque eu já estou indo para uma das casas nesta noite agora, de quinta-feira agora. Eu vou sair daqui agora, para poder ir para uma dessas casas onde nós vamos fazer uma entrega lá de chocolates e vamos estar com eles ali, vamos falar sobre a Páscoa com eles também, vamos ter um momento ali de amor, de afeto, de carinho, que isso é o que eles mais precisam, mais do que chocolate, mais do que presente, é isso, é o carinho, a atenção que a gente dá. Então eu estou indo para lá agora, nós vamos levar, tudo isso foi comprado com recursos dos dizimistas dessa obra missionária. Guarda-chuva que pediram pra gente também, porque tá chovendo muito aqui, todo dia à tarde chove, guarda-chuva para as crianças, para eles irem para a escola, e o seu dízimo vai ser usado tanto para isso, para pagar o aluguel. O aluguel vence aqui essa semana, dia 6 é segunda, né? Dia 6 vence o aluguel, é todo dia 6. 25 mil é o aluguel desse espaço aqui, onde a gente oferece esses cursos, onde a gente tem os cultos também, onde a gente tem o nosso estúdio aqui. Então, saiba que com muita responsabilidade vai ser usado esses recursos. Se você quiser, tá aparecendo para você aí, é só você fazer uma doação de qualquer valor. Aí o que eu aconselho você a fazer? Faça uma doação de qualquer valor, só para deixar salvo. Amor que transforma. Vai ficar salvo aí. Amor que transforma. E aí sempre que você tiver dízimo para apresentar, você já vai ter lá no seu histórico de Pix, já vai estar salvo lá, aí você fica mais fácil. Ou então tira uma foto, tira um print ali. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela conta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz
Que Deus abençoe todos os dizimistas dessa obra missionária. E a você que Deus ainda não lhe tocou para isso, seja sempre bem-vindo aqui da mesmíssima forma, tá? Vamos fazer a oração final agora. Se você puder, fique de pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Abençoe também o trabalho que faremos agora em uma das casas de acolhimento. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os dizimistas dessa obra missionária que nos dão condições de fazer tudo isso, de fazer a reforma que estamos fazendo aqui nesse lugar, do aluguel e de tudo mais. Que tudo isso retorne para a vida daqueles que têm semeado com amor e gratidão. Senhor, prepara o nosso coração para esta Sexta-feira Santa, que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, não somente nesta sexta-feira, mas sempre, em nome de Jesus. Pode abrir os seus olhos, pode olhar aqui para mim, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. E se você crê, diga amém, amém e amém. O nosso culto está encerrado. Saio daqui agora, Felipe já está lá, Lucas já está lá, Carol já está lá, Juliana já estão lá. E agora eu vou para lá também para ter essa noite com as crianças dessa casa de acolhimento. Boa noite, Deus te abençoe.